Olá, tudo bom? Hoje a professora vai falar com vocês um pouquinho sobre a arte barroca, tá? Mas antes da professora falar, a professora vai se apresentar. Meu nome é Alcejane e estarei trabalhando com vocês este ano com a disciplina de arte, tá? A professora vai retomar esse tema porque o ano passado nós vimos esse tema, mas muito pouco mesmo. Então a professora vai dar uma retomada bem rápida e bem resumida para que não fique um vídeo extenso e maçante o contexto, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que você tem que assistir esse vídeo até o final, porque para você poder depois desenvolver uma atividade que será aplicada na sala virtual Classroom, tá bom? Então acompanhe com a professora a leitura do próximo slide. O barroco. O barroco é um estilo de arte que se desenvolveu na Europa no século XVII. Originou-se na Itália e se espalhou por outros países, como França, Espanha e os Países Baixos, como Holanda e Bélgica, tá? Historicamente, gente, o barroco ele teve início no período da Contra-Reforma. Foi quando a Igreja Católica tentava frear os avanços, né, do protestantismo e esse freamento ele queria dar em toda a Europa, porque até então estava se espalhando. E na arte barroca, vamos dizer assim, a representação dela, a arte em si, ela transmitia situações contraditórias em relação, né, ao que se vivia naquela época. Então, variava entre amor espiritual, amor físico, o sagrado e o profano, tá? Essas são as características, né, que se encontra, né, em relação a esse movimento artístico que antecedeu o Renascimento, tá bom? Também nós temos aí a arte barroca. Ela, neste período, ela enfatizou a pintura dos reis e rainhas, como vocês podem observar aí, tá? Além disso, uma das características, né, da pintura do barroco em si, tá? Fala bem claro nesse slide, que era o contraste entre luz e sombra, tá? E teve grandes percussores em relação ao chiaroscuro. Para quem não sabe o que é chiaroscuro, é uma das estratégias inovadoras da pintura renascentista no século XV, tá? Junto ao esfumato, tá? E definia também entre contraste entre luz e sombra, tá? Em relação à representação de objetos. Nisso destacou quem? Caravaggio, tá? Caravaggio foi um dos, vamos dizer assim, artistas que mais enfatizou essas características. Tanto que ele usou muito, né, os contornos, né, mais leve, e ao mesmo tempo ele enfatizou bastante a religiosidade, né, das figuras retratadas em suas obras, tá? O barroco no Brasil, ele se deu na parte do século XVIII, por aí, tá? Onde se destacou mais foi em Minas Gerais, Salvador e também em Pernambuco, tá? A arte barroca no Brasil, ela esteve presente bastante mesmo nas igrejas católicas, tá? Na arquitetura, nos ornamentos, nas esculturas e nas pinturas. Dentro da arte barroca do nosso país, né, o que eu quero mais que vocês consigam entender, destacou-se dois mestres da arte. Um deles foi o mestre Ataíde. Aí fala bem claro que o mestre Ataíde foi um pintor, né, do barroco mineiro. Ele nasceu em Minas Gerais, precisamente em Mariana, né, por volta de 1762 e morreu em 1830. Esse artista, o mestre Ataíde, que na realidade o nome dele é Manuel da Costa Ataíde, né, mas chamava muito de Ataíde, nele era mais conhecido porque ele costumava representar as Madonas, os anjos com traços bem brasileiros e
principalmente as obras dele eram mais nos tetos da igreja. Por exemplo, no teto da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, tá? Ele retratou, como vocês podem observar aí, ele retratou bem a mulata, em volta, né, vários anjos. A mulata parecia muito com a sua namorada Maria do Carmo, tá? E os anjos, tá, também eram mulatos em relação aos garotos de Vila Rica e de seus filhos, obviamente, tá? E essas cores usadas para pintar o teto da igreja eram cores bem vivas, se vocês observarem aí no slide, tá? Então era uma pintura bem com a característica do barroco português, tá? Se vocês observem aí no slide, tá até falando uma ênfase aí, ó. O anjo que aparece pintado com um cajado aos pés da Madonna é do artista Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que ele era amigo também, né, do mestre Ataíde, tá? Então até a professora colocou a setinha, colocou a obra em si no lado direito em cima, né? Depois a pessoa colocou a setinha para mostrar para vocês aí o anjo. E o outro lado, o lado direito, tem até o cajado, tá? Para vocês entenderem essa descrição que é citada aí no slide, tá bom? O mestre Ataíde, como ele tinha uma amizade profunda, então, às vezes, né, o Aleijadinho, o Antônio Francisco Lisboa, participava das suas obras. Quem era Antônio Francisco Lisboa? Né? O conhecido, né, Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa, acompanha aí no slide, ó. É o artista brasileiro mais conhecido do barroco brasileiro. Foi escultor, arquiteto, entalhador e a sua vida era cheia de mistério. Então, as obras desse artista brasileiro eram muito famosas e entre elas temos de destaque aí, que a professora vai mostrar para vocês no próximo slide, esse aí, que é, né, o Santuário de Bom Jesus, no qual esse santuário se tornou um patrimônio histórico, tá? E também você observa aí que tem os 12 profetas que foram feitos de pedra de sabão, tá? Muitos especialistas afirmam que Aleijadinho fez parte, né, de um projeto arquitetônico também da igreja de São Francisco de Assis, que é essa próxima aí que eu estou mostrando no slide, tá? Além de todos esses ornamentos do interior da igreja que o Aleijadinho praticava, ele também criava fora da igreja, tá? Ao contorno da igreja, para que chamasse mais atenção da sociedade para, né, frequentar a igreja. E relata as histórias que aos 40 anos, né, Aleijadinho foi atacado de uma doença que deixou ele deformado e sua obra ganhou contornos góticos, tá? E uma técnica tornou-se ainda mais diferenciada e única, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa retoma o vídeo e eu estou à disposição no WhatsApp. Boa aula a todos e obrigada pela atenção.